Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando. Vamos iniciar o conteúdo sobre noções de lógica e estamos na nossa segunda videoaula, ok? Nessa aula 2, iremos tratar o conteúdo sobre proposições compostas e conectivos, ok? E a partir disso, vamos iniciar sobre proposições compostas e conectivos e ver a relação entre ambos. A partir das proposições dadas, podemos construir novas proposições mediante o emprego de dois símbolos lógicos, ao qual denominamos de conectivo. Ou seja, pessoal, se vocês pegarem duas proposições, vocês vão ter que ligar ela para formar ela somente em uma. E esse elemento que vocês vão utilizar para conectar uma proposição à outra, nós a denominamos de conectivos, ok? E existe dois conectivos. O primeiro que iremos lhe mostrar é o conectivo que tem esse acento circunflexo, que nós lemos ele de e. Ou seja, toda vez que você vê duas proposições e elas estão ligadas pelo e, na notação nós vamos utilizar esse acento circunflexo, ok? E o segundo conectivo, que tem uma forma um V minúsculo, nós lemos como ou seja, esses são os dois principais conectivos que iremos trabalhar na videoaula de hoje. Então, vamos prosseguir e iniciaremos com o conectivo E. Conectivo E. Colocando o conectivo E entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição denominada P e Q, ao qual chamamos conjunção das sentenças P e Q. Ou seja, pessoal, essa união de duas proposições utilizando esse conectivo E, nós podemos chamar de conjunção das sentenças P e Q, ok? Então vamos exemplificar isso aqui, que é a melhor forma de nós aprendermos o conteúdo. Vamos para a letra A. E eu pego o mouse aqui. Dado a proposição P que afirma que 2 é maior que 0 e a proposição Q que 2 é diferente de 1, como eu faço para unir ela utilizando o conectivo E? Nesse caso é muito simples, pessoal. Nós colocamos essa notação aqui, inicialmente, e colocamos os dois pontos famosos. E depois escrevemos a frase e só acrescentamos a letra E entre essas duas proposições. Como você pode ver, que irá ficar vai ser desse jeito. P e Q afirma que 2 é maior do que 0 e que 2 é diferente de 1. Muito simples, né? Então, vamos aprender novamente com outro exemplo. Então, eu vou apagar esse exemplo aqui e já vou iniciar outro, que é a letra B. Olha isso aqui. É escrito. Vai ser bem mais simples. Porém, nós vamos fazer uma pequena alteração. Espero que vocês percebam. Na proposição P, afirma que um quadrado de lado A tem diagonal 2A. E na proposição Q, um quadrado de lado A tem área A ao quadrado. Como eu vou fazer para unir essas duas? Bem, você poderia dizer, você vai colocar o E e colocar as duas frases, correto? Porém, você pode modificá-lo para ficar mais coerente, ter uma coesão, né? Ser mais organizado. Eu posso colocar o quadrado como o sujeito da minha proposição composta e afirmar que ele tem duas situações. Um quadrado de lado A tem diagonal 2A e área ao quadrado. Isso é a mesma coisa que unir a proposição P com a Q. Então, eu vou colocar P e Q e vou afirmar isso aqui, um quadrado de lado A. Como vocês podem ver, nas duas proposições eu tenho a mesma afirmação. Tem diagonal 2A e área ao quadrado. Ou seja, eu uni isso daqui. Eu não repeti, um quadrado de lado A tem diagonal 2A e um quadrado de lado A tem área ao quadrado. Porque se é um quadrado de lado A ambos os casos, se trata do mesmo quadrado. É bem simples, né? Então, é isso mesmo. Agora, vamos entrar para uma parte bastante importante de conectivo E, que é o valor lógico da proposição composta. Ou seja, nós vamos determinar quando a proposição composta com o conectivo I é verdadeira ou falsa. E vamos logo à definição
do valor lógico da proporção composta E. A conjunção P e Q é verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q é falsa. Bem, pessoal, é simples. Você dá duas proposições e se ao menos uma for falsa, significa que a proporção composta que você irá formar é falsa. Porém, ela será verdadeira se ambas são verdadeiras. Muito simples, né? Então, vamos introduzir outro contexto que futuramente será bastante importante. Esse critério está resumido na tabela ao lado. Eu vou colocar a tabela ao lado, em que são todas as possibilidades para P e Q. Essa tabela é denominada tabela verdade da proporção P e Q. Ou seja, pessoal, essa tabela aqui eu formei como uma forma de nós aprendemos e ultimamente e geralmente é utilizada no assunto de lógica, que é sobre a tabela verdade. Esse é um dos principais para determinar se uma proporção é verdadeira ou falsa. Aqui, como nós podemos ver, se a proporção P for verdadeira e a Q também for verdadeira, logo a proposição composta P e Q também é verdadeira. Porém, como você pode ver, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, obtemos uma falsa. Se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, obtemos uma falsa. E se as duas forem falsas, resultaríamos também em uma falsa. Então, essa é uma tabela organizada, a qual nós podemos sempre fazermos para tirarmos essa dúvida, ok? E geralmente vamos utilizar isso quando estudarmos tabela verdade, entre outros, mas de forma aprofundada. Então, vamos agora repetirmos a nossa tabela e vamos descobrir os valores lógicos das proporções compostas ao qual nós estávamos trabalhando antes. Então, eu vou colocar a letra A novamente. Bem, pessoal, eu coloquei aqui, proporção P, 2 é maior que 0. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, nós podemos dizer que essa proporção já é verdadeira. E aqui, 2 é diferente de 1. Também é verdadeiro, ok? E agora, se nós olharmos nossa tabela, se P e Q são verdadeiros, logo P e Q também é verdadeiro. Então, temos que a proporção P e Q, que representa que 2 é maior que 0 e que 2 é diferente de 1, a afirmação dela é verdadeira, ok? Simples, né? Agora vamos para o segundo exemplo, aqui. Agora vamos para o segundo exemplo. P, 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A. Q, 1 quadrado de lado A tem área 2A. Se nós observarmos a letra P, 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A. Geralmente, a diagonal do quadrado de lado A, geralmente não, sempre, a diagonal é sempre representada por A raiz de 2. Ou seja, essa primeira proposição P, ela é falsa. Enquanto a Q, 1 quadrado de lado A tem área A ao quadrado. É verdadeira. Logo, a proporção P e Q, 1 quadrado de lado A tem diagonal 2A e área ao quadrado, ela é falsa, ok? Então, já encerramos o conectivo E. Agora vamos para o segundo conectivo, tudo bem? Conectivo OU. Colocando o conectivo OU entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proporção denominada P ou Q, ao qual denominamos de junção das sentenças P e Q. Ou seja, pessoal, quando nós colocamos esse conectivo, nós queremos representar OU. E nós podemos logo afirmar, quando o conectivo OU é utilizado, nós sempre estamos na decisão de escolher ou um ou outro. E isso geralmente é praticado na matemática. Vamos exemplificar tudo a partir dos exemplos aqui, ó. P, 5 é maior que 0. E Q, 5 é maior do que 1. Então, concluímos que, dado a proposição P ou a proposição Q, significa que 5 é maior que 0 ou 5 é maior que 1. Como podem ver, o OU está entre as duas proposições. Então, pessoal, vamos para mais exemplos. Letra B.
A proporção P afirma que 3 a quarta é menor que 2 a sexta. E a proporção Q afirma que 2 ao quadrado é menor que menos 3 a quinta. Então, vamos observar como unimos essas proposições. Bem simples, né? Só colocarmos o 1 entre essas duas e escrevermos P ou Q afirma que 3 a quarta é menor que 2 a sexta, ou 2 ao quadrado é menor que menos 3 a quinta. E agora vamos para o terceiro exemplo. Esse é bem legal aqui, porque a nossa forma de escrevermos vai ser diferente, como vocês poderão ver. 3 é igual a 3. Simples, né? Já deixei até escrito. E 3 é menor que 3. E agora, como nós fazemos para unir essas proposições? Simples. Se 3 é igual a 3 e 3 é menor que 3, logo eu posso dizer que 3 é menor ou igual a 3. Ou seja, saímos e escrevemos essa notação aqui, com menor ou igual a 3. E como vocês podem ver, o ou está aqui dentro dessa afirmação. Então, simples, né? Eu acho que vocês já entenderam. E agora só precisamos descobrir o valor lógico da proporção composta ou. A conjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proporções P ou Q são verdadeiras. Se ambas forem falsas, então P ou Q é falsa. Então, diferente da proporção composta com conectivo E, na V, se ao menos uma for verdadeira, significa que a proporção composta também é verdadeira. Então, pessoal, esse critério estará sendo resumido na tabela verdade ao lado. E como vocês podem ver, temos as seguintes circunstâncias. Se P e Q ambas forem verdadeiras, P ou Q são verdadeiras. Se P é verdadeira e Q é falsa, a proporção continua sendo verdadeira. Se P é falsa e Q é verdadeiro, logo temos que P ou Q também é verdadeiro. Se P é falso e Q é falso, obtemos P ou Q como falso. Ou seja, só será falso se as duas também forem falsas, porque se tiver ao menos uma verdadeira, a proporção P ou Q também é verdadeira. E vamos aos exemplos. E agora, vamos aos exemplos. Colocamos a tabela ao lado para simplificar o nosso conteúdo. E aqui nós colocamos todos os exemplos que nós já fizemos. Agora vamos definir se é verdadeiro ou falso as nossas proporções compostas. P. A proporção P afirma que 5 é maior que 0. Então, podemos dizer que a proporção é verdadeira. A proporção Q afirma que 5 é maior que 1. Então, também concluímos que isso é verdadeira. Pela nossa tabela, temos que se P e Q for verdadeira, P ou Q também é verdadeira. Então, concluímos que essa proporção 5 maior que 0 ou 5 maior que 1 é verdadeira. E como vocês podem ver, pessoal, tem uma coisa bastante importante a mencionar nesse quesito ou. Quando nós estamos escrevendo uma frase e nós colocamos ou um ou outro, geralmente colocamos que se um é verdadeiro, nós geralmente vamos para o lado verdadeiro. Então, por isso que as proporções são verdadeiras. Porque nós temos a opção de escolher entre uma verdadeira ou outra verdadeira. Ou uma verdadeira ou uma falsa. Então, e vamos sempre para o lado da verdadeira, ok? Isso vai ser exemplificado caso tenha outra situação. Vamos ver aqui, ó. P. 3 a quarta é quanto? Bem, 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 é 27. E vezes 3 é 81. Menor que 2 a sexta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E vezes 2, 64. Ou seja, 81 é menor que 64? Não. Então essa proporção logo é falsa, ok? E agora vamos aqui. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E 4 é menor que menos 3 à quinta. Quando se tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado dele também permanece negativo, ok? E aqui temos a seguinte situação. Aqui daria menos 243.
Então, 4 é menor que menos 243? Não. Então, essa proporção também é falsa. Logo, eu posso concluir que essa proporção aqui, ela é falsa. Porque as duas foram falsas. Se tivesse ao menos uma verdadeira, essa proporção seria verdadeira. E agora, estamos para essa proporção aqui, que é bem legal. 3 é igual a 3. É o quê? Verdadeiro. E 3 é menor que 3. 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3, como nós já afirmamos anteriormente. Então isso aqui é falso, ok? Então, concluímos que 3 é menor ou igual a 3. Agora sim, como vocês podem ver, mesmo com uma proposição falsa, essa ideia é totalmente verdadeira. Por isso que nós sempre escolhemos o lado verdadeiro quando utilizamos o conectivo ou. Por isso que concluímos que essa proposição comporta P ou Q é verdadeira. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.